Boa noite, começando mais uma live aqui sobre gestão e educação. Eu sou Leomir Araújo, sou pesquisador sobre o tema de gestão pública, em especial sobre políticas públicas de educação, e criei esse canal, criei esse e-mail para que a gente pudesse discutir, debater e socializar, democratizar as informações sobre boas práticas em gestão pública, em políticas públicas de educação, seja na perspectiva do controle social, de quem é dirigente, técnico, assessor em comunicação, em educação, seja para quem está pesquisando sobre o assunto, quem vai, a partir de agora, iniciar algum projeto em relação ao assunto, é sempre oportuno, é sempre uma ocasião para a gente poder estudar, para a gente poder aprimorar. E sempre contando com a contribuição de quem participa aqui com a gente ao vivo. Usualmente são todas as quintas-feiras, 19 horas. Hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo a live número 13, que era para acontecer na quinta passada, e por os problemas pessoais, não consegui realizar a live. Mas para colocar em ordem, essa live número 13 corresponde à quinta-feira da semana passada, e nessa quinta-feira, 19 horas, vai ter novamente uma live sobre tal assunto, e assim seguimos perseverantes. Quem quiser participar ao vivo, receber o link da sala, estar conosco todas as quintas, é possível? É possível. Basta se cadastrar no nosso portal www.gestaleducacal.com. Seria o Gestão e Educação, tudo junto. E aí, por grupo de WhatsApp ou mesmo pela lista de e-mails, a gente consegue encaminhar o link para você para a participação ao vivo. Então, obrigado mais uma vez, quem está aqui com a gente, obrigado pela confiança, e sem gastar mais tempo, vocês já sabem como que é o processo, vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês, deixa eu fechar aqui que eu estava trabalhando em uns processos aqui, mas agora não tem mais desculpa, agora é hora de falar de gestão e educação, de falar sobre o nosso tema. Vamos lá. Nada como uma tela em branco para assustar. Compartilhando. Pronto, compartilho com vocês a minha tela. Live número 13. Olha só, achei que eu não ia chegar na live número 2. Dá como consistência, né, gente? Chegamos na live número 13. Vamos ver se está a live 100. O que acontece por aqui? Então, live 13, infraestrutura como ação de MDE. Por que esse tema? Primeira coisa, porque infraestrutura escolar é um dos pilares em termos de iniciativas de políticas públicas de educação. Uma secretária de educação, um secretário de educação, é difícil, quando assume a função, não ter em mente saber o que já tem de infraestrutura escolar, se é adequada às ações de ensino propostas, aos projetos políticos pedagógicos propostos, à base nacional curricular proposta, ou não. Já quer saber se tem alguma herança do passado, o que pode se aproveitar, ou o que ficou de carência para ser suprido, qual é a lacuna que tem que suprir em termos de infraestrutura escolar. Inclusive, todos os anos no censo escolar informam como estão as condições e utilizam essas informações para benefício em políticas públicas de Estado, de governo, seja estadual, seja federal. Então, essa aqui é a criticidade, a importância, por que a gente está conversando sobre o assunto. É importante dizer que tudo que eu falo aqui é como pesquisador, é como professor, não é opinião institucional, sempre gosto de relembrar isso. E por que eu relaciono com o MDE? Então, é importante dizer o que é MDE aqui, no nosso contexto. Manutenção e desenvolvimento de ensino.
Por que definir o que é MDE é importante? Porque essa definição, ela consta no artigo 70 da LDB. E por que é importante saber a definição do artigo 70 da LDB em relação à manutenção e desenvolvimento de ensino? Porque ela é referência para saber o que se pode aplicar com recursos vinculados à educação. O pessoal mais conhece salário de educação e Fundeb. E os impostos estão vinculados a essas políticas públicas de financiamento da educação. Basicamente é por isso. Então, saber o que é MDS ajuda a gente a aplicar melhor o recurso ou não. Se a gente está na função de controle social, ajuda a bater o olho e saber, essa iniciativa é de manutenção e desenvolvimento de ensino? Se não é, então aplicou o dinheiro de forma equivocada. Vou procurar esclarecimento, vou pedir informações, vou pedir documento, vou denunciar se for o caso. Enfim, vou procurar os órgãos de controle se for pertinente. E tem alguém aqui? Vou botar aqui. É importante saber o que não é MDE. O que não é MDE. Está lá no artigo 71 da LDB. Então, o que está no artigo 70 é o que pode. Está no artigo 71 é o que não pode. Tranquilo, gente? Até aqui? Então, infraestrutura escolar, já disse a importância disso. Vou até colocar aqui informações de cada município. Podem ser encontradas e trabalhadas no censo escolar anual, gerido pelo INEP. Inclusive, a Câmara dos Deputados aprovou a publicidade dessas informações. E se a gente tem... E por que eu quis relacionar as duas coisas? Porque quando a gente vai no artigo 70 da LDB, vou até tirar da própria lei aqui para evitar Essa vai ser uma aula relativamente rápida. No artigo 70 diz: considerar-se-ão como uma manutenção e desenvolvimento de ensino, despesas realizadas. Então, isso aqui é para dizer, resumindo, é MDE. E aqui fala aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Só que no artigo 71, diz que não é MDE. Não é assim que está no texto, mas é assim que eu gosto de traduzir para simplificar para vocês. Formação, 4 programas suplementares. Então, o que não é? Obras de infraestrutura. Vou ajustar isso aqui. Obras de infraestrutura, tem que estar errado aqui, ainda que realizadas para beneficiar diretamente a rede escolar. E aí o pessoal confunde. Leomir, você falou que a infraestrutura escolar é muito importante. Você falou que tem pesquisas sobre o assunto. Você falou que o controle social, inclusive o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, precisam fiscalizar as obras relativas aos prédios escolares e saber como estão as condições que os alunos utilizam essas escolas. Banheiro, saneamento, coisa do gênero. Cobertura, ventilação. E aí você me disse que tem uma lista, um rol de itens, de possibilidades de aquisições, de contratações, de itens, que inclusive deve ser colocado sob a ótica de um planejamento de compras e planejamento de contratações anual, para se aplicar o dinheiro ao longo do ano. No artigo 70 da LDB,
e aquilo que não é possível, que não pode se utilizar no artigo 71 da LDB. Aí você me mostra o CN, né? Qual o grande problema, qual a grande dificuldade para o gestor? Minha grande dificuldade para o gestor é saber tudo que pode, tudo que não pode, para ele poder planejar a utilização dos recursos ao longo do ano. E como a maior parte dos recursos, a gente já viu isso em outras lives, como a maior parte dos recursos vinculados à educação tem que ser aplicados em um ano, quando a gente fala de infraestrutura escolar, a gente fala de utilização de recursos para aquisição, contratação, manutenção de espaços, de equipamentos, que podem levar meses, às vezes anos. Daí se exige mais planejamento, daí se quer buscar o menor risco no planejamento e na aplicação. Boa noite, Laurinha, tudo bem? E aí, se a gente quer ganhar tempo, ganhar eficiência, aplicar os recursos, controlar e fiscalizar, pesquisar, saber buscar na base de dados do INEP o que é MDE, o que não é, como, quem está gastando mais com MDE, quem realmente mais precisa e coisas do gênero, quando eu me dou conta, como eu me deparo com o artigo 70 e com o artigo 71, eu tenho uma grande dificuldade de entender, de fato, o que pode ser aplicado e saber se na minha prefeitura está fazendo corretamente, saber se a minha escola está fazendo corretamente, saber se na minha cidade, no meu estado está fazendo corretamente a aplicação dos recursos de educação. Porque no artigo 70 fala assim, olha, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino pode, mas não pode obra de infraestrutura. Ainda seja para beneficiar diretamente a rede escolar. Então, essa aula aqui vai ser uma aula muito baseada em exemplos. Muito baseada em exemplos. Só aqui, os especialistas aí na gramática, na interpretação de texto, não necessariamente vão resolver o seu problema. As pessoas que trabalham no ramo do direito, da contabilidade, podem também mais se complicar do que se ajudar. Mas, muitas vezes, a contabilidade vai facilitar o processo. Por quê? Porque, muitas vezes, as ações orçamentárias para instalações e equipamentos são distintas das obras de infraestrutura. Mas isso não vai ser suficiente para resolver. Quem é do direito vai falar assim, olha, utilizou-se técnica legislativa diferente. Ou melhor, na técnica legislativa aplicada, utilizou-se, como que eu vou dizer, termos técnicos diferentes. Se utilizou no artigo 70 instalações e equipamentos, se utilizou no artigo 71 obras de infraestrutura. Basta a gente olhar na definição para fins de atividades públicas, para fins da educação, o que são instalações e equipamentos e o que são obras de infraestrutura e se resolve o problema. Não é o caso. Vou já mostrar por quê. Ó, já chegou uma pergunta aqui para a gente. No caso de reparos em infraestrutura, algum material de construção pode? Vamos tentando ver se a gente consegue responder essa pergunta depois dos meus 20 minutos de explicação que eu vou gastar aqui. Combinado? Vamos lá. Por que aparentemente contabilidade não resolve? O contador vai olhar assim, olha, o contador vai resolver assim, instalações, uma ação, equipamento, outra ação. Aí vai falar assim, é diferente de obras de infraestrutura, que é outra ação. O advogado, a advogada, o pessoal do ramo do direito vai falar assim, olha, são expressões distintas. Então, é natural. Você sabe que eu sou chato com formatação, né? Então, não significa a mesma coisa. Logo, não vai poder obra de infraestrutura nenhuma, ainda que realizada para beneficiar a rede escolar. Quem é
da área das humanas, que gosta dessa parte de interpretação de texto, de gramática, vai se dar conta do seguinte, olha, pode adquirir, pode promover a manutenção, a construção e conservação, mas não pode obra. Toda vez que a obra não for para aquisição, para manutenção, para construção e conservação, vai poder? A princípio pode. Mas qual é a diferença entre obra de infraestrutura e construção? Esse é o dilema. É aqui que está o X da questão. Qual é a diferença entre construção, necessário ao ensino, construção de instalações, olha aqui, construção de instalações, pode. Manutenção de equipamentos, pode. Conservação de instalações, pode. Aquisição de equipamentos. Estou utilizando todas as expressões, né, todas as qualidades, que se referem aos itens, instalações e equipamentos. Então, aquisição de equipamentos. Tudo isso pode. Vou pedir para quem tiver com o microfone ligado, desligar. Acho que foi. Então, tudo isso pode. Construção de instalações, pode. Sileume, você pode construção de instalações? Me dá um exemplo de construção de instalações. Construção de instalações não é bem o caminho, mas vamos ver um exemplo, que você vai entender. E aqui tem um pouco de exigência de conhecimento de engenharia, ou de serviço de engenharia, coisa do tipo. Construção de instalações. Instalação elétrica. Promover essa instalação elétrica, pode. Instalação hidráulica. Instalação, o que mais? Sanitária. No caso, não necessariamente, tanto pode comprar o equipamento, a tubulação interna, já vou chegar nisso. Vou nem utilizar esse exemplo da parte sanitária por agora. Instalação hidráulica, elétrica, que mais? Acho que tá bom. Manutenção de equipamentos. Eu tenho uma impressora, um computador, que mais? Um bebedouro, que mais? Coloca aí no chat, gente, que mais? Condicionador de ar, ventilador, que mais que a gente vai ter de equipamento? Fogão, geladeira. Já vai ter gente dizendo aqui, não pode fogão e geladeira porque tem a ver com atividade suplementar. Gente, tem nada a ver. Fogão e geladeira não é porque existe o PENAI. Fogão e geladeira é porque precisa de condição necessária para prover a educação. Interfone. Vamos lá. Interfone foi a contribuição que recebemos aqui. O que mais? Computadores? Coloquei. Tá bom. Vocês entenderam. Conservação de instalações. Quando é que eu conservo? Data show. Boa. Vou acrescentar aqui. Data show. Não, vou utilizar data show em outro. Mas obrigado, vou utilizar esse exemplo. Assim. Conservação de instalações. Quando é que a gente tem a conservação de instalações? Quando a gente tem que fazer algum tipo de troca de forro de sala. Perfeito. Troca de forro de salas, de quadras esportivas. O que mais? Quando
Tem alguma parte específica da instalação elétrica para poder receber um aparelho de condicionador de ar? Esse equipamento poderia ser o próprio prédio da escola? Não. Elan, sem querer ou querendo, matou a charada. Elan, o grande dilema é a gente distinguir o que é equipamento e o que é obra. Se a gente distinguir o que é equipamento de instalação, distinguir de obra, a gente resolve. Instalação é sempre que for um conjunto de itens que vai gerar um benefício, um resultado único. A instalação elétrica, a gente coloca o fio, a gente tem que passar o fio condutor, a gente tem que prever as tomadas, ter um projeto, um anteprojeto para isso, vem lá um engenheiro, um eletrotécnico com ART e vai lá no CREA, está tudo certo, vai fazer. E a soma daqueles itens gera um resultado. A disponibilidade de ponto de energia elétrica, saída de energia elétrica, para alimentar algum equipamento elétrico. A instalação elétrica é isso. A hidráulica, a mesma coisa. Não é um tubo que é a instalação hidráulica, é um conjunto de tubos, de conexões que vão gerar um benefício. O acesso à água em algum ponto que é necessário, seja para alimentar um bebedouro, seja para alimentar a parte que a gente chama de área molhada, né? Seja para limpeza, para lavar roupa, para cozinhar, enfim. Manutenção de equipamentos, tá. Eu vou só negritar aqui, senão vai dificultar a leitura para vocês depois. Equipamento. Equipamento é uma coisa só, você visualiza ele por inteiro. É o caso da impressora, o computador. Estou aqui com um equipamento na minha frente, tem um notebook aqui na minha frente, um equipamento. Quando eu compro ele, eu consigo comprar ele sozinho. Tubos eu consigo comprar vários separados para instalar, fazer uma instalação elétrica. Para instalar uma rede elétrica, eu tenho que comprar uma dezena de itens. Para comprar um equipamento, eu vou lá e de prateleira eu vou e retiro um notebook. Eu não preciso comprar cada tecla do teclado, o visor separado. Não, equipamento tem a ver com conjunto. Coloquem isso na cabeça de vocês. O ventilador, você não compra separado a hélice, depois você compra as grades, depois você compra a fonte para ter o ventilador. Você compra o equipamento de ventilador, de prateleira, ele vem por inteiro. Geladeira, a mesma coisa. Você não compra a porta, não compra as prateleiras, até pode comprar se for como peça de reposição se for necessário. Assim como para o computador, você consegue comprar um visor novo se for necessário, como peça de reposição, mas de origem de fábrica não é isso que você compra. Pensa em equipamento dessa forma. Em instalações, não. São um conjunto de itens que vai gerar um benefício único. Leomir, tá bom. Até aqui eu estou entendendo. A aquisição de equipamentos é o exemplo mais fácil que a gente vai ter. E aqui eu vou colocar o DataShow, que foi um exemplo passado. Quando adquire uma impressora, coisa do gênero. Perguntando qual seria o elemento de despesa. Depende. A princípio, depende. Depende. Se eu for falar aqui da parte de contabilidade pública, de elemento de despesa, a gente não termina isso 8 horas. Tá? Mas eu prometo. Se quiser me mandar pergunta depois sobre isso por e-mail, a gente te ajuda. Mas, a princípio, não queria gastar tempo. Porque se eu começar a falar de elemento de despesa aqui para cada item, aí é com a aula de contabilidade pública que a gente sai hoje. Tá? Me desculpa só pela questão do tempo, vai fugir muito aqui do que a gente preparou para ser uma coisa curta, mas vai variar em relação... O que você pode ter clareza é que tanto equipamento como instalações, a gente não está falando nada de item de insumo, tá? De insumo, não. Não é nada de despesa... gente, perdi o nome. É despesa de capital, tá bom?
que a gente vai fazer aqui, está fazendo até aqui agora, é utilizando recurso com despesa de capital, só para ter clareza sobre isso. E aí, Leomi, se você falou tudo isso, caixa de som, sim, comprei, vou aqui adquirir caixa de som. Perceberam que existe o equipamento caixa de som e existe a instalação do sistema de som? Né? Na minha escola, eu sempre estudei escola pública, alguns devem saber, já contei isso algumas vezes. E aí tem a sirene. A sirene em si, que fica lá no teto, é um equipamento, mas o sistema de som que liga numa caixa de som, que alguém controla, que tem dispara o alarme para avisar de 50 em 50 minutos quando termina a aula, é a instalação do sistema de som. É a soma de vários itens que geram um benefício único, diferente da caixa de som, só a caixinha. Então, a aquisição do equipamento caixa de som, perfeito. Então, Leomi, se a gente já entendeu o que é equipamento, já falar caixa de som, se a gente já entendeu o que é instalação, o que é obra de infraestrutura? Por que não pode ser? Por que o equipamento não pode ser o próprio prédio? Vamos lá. Obra de infraestrutura é definido, o CREA define o que é obra de infraestrutura, o TCU tem manuais e cartilhas informando o que é obra de infraestrutura, tem acordos sobre o assunto, mas tem uma coisa chamada direito educacional, que o que é obra de infraestrutura na educação? Para a nossa interpretação, o que vai fazer a diferença? E o que a LDB quis dizer? É o seguinte, existe a obra de infraestrutura, separar aqui que a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Existe obra de infraestrutura, vou criar uma tabela aqui. Então, obras internas à escola, ou melhor, ao prédio educacional. Ninguém explicou assim para vocês. E obras externas ao prédio educacional. O prédio educacional, ele contém vou colocar onde essa informação. Aqui embaixo. O prédio educacional contém uma unidade escolar. Certo? Na maioria das vezes. Se for uma quadra esportiva, não. Mas está contido, na verdade. Pronto, que assim atende todo mundo. Uma unidade escolar. Então, eu posso ter uma obra interna ao prédio educacional, porque ele vai estar beneficiando uma unidade escolar. Então, eu posso fazer qualquer obra ou serviço de engenharia, como MDE. Agora, a obra externa ao prédio educacional, ela não beneficia a unidade escolar, ela beneficia a rede escolar. Ela pode, e outra, ela não beneficia, ela pode beneficiar. Pode beneficiar. Aqui beneficia, necessariamente. Uma obra ou serviço de engenharia na escola necessariamente beneficia a unidade escolar. Uma obra externa ao prédio educacional pode ou não beneficiar a rede escolar. E, Leomi, por que você diferenciou unidade escolar de rede escolar? Porque a unidade escolar é a escola como a gente já conhece. A rede escolar é o conjunto de escolas, Secretaria de Educação, fundos municipais de educação, autarquias e fundações ligadas à Secretaria de Educação, à Prefeitura, tudo isso é a rede escolar. É mais do que a unidade. Porque aqui, quando colocou unidade escolar, pensou em unidade de ensino. Aqui, quando pensou em rede escolar,
Pensou em rede de ensino. É isso que não está escrito. Vou colocar isso aqui embaixo também. Agora, quando a gente volta na lei e fala obra de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direto ou indiretamente a rede escolar, significa essas obras externas no prédio. Então, obra ou serviço de engenharia não é considerado MDE. E aqui é o X da questão. As obras são internas ou não? Beneficia a unidade escolar? Se for obra interna. Se for obra externa, pode beneficiar a unidade escolar ou outras, uma soma de unidades escolares, a rede escolar, ainda que diretamente. Essas obras externas não são consideradas, não é considerada ação de MDE. Ficou claro isso aqui? Leomir, me dá um exemplo. Obras internas. Vou gastar mais uma linha aqui. Obra interna. Reparo em uma parede de sala de aula. O que mais? Reconstrução do piso do pátio. Construção de uma sala de aula. O que não pode? Deixa eu ver se vocês entenderam. O que não pode? Eu posso fazer um reparo na parede da sala de aula, mas eu não posso fazer um reparo em uma parede de uma sala da Secretaria de Educação. Eu posso reconstruir o piso do pátio, mas eu não posso reconstruir o piso da calçada que chega à escola, que está na rua. Ainda que seja uma construção para garantir a acessibilidade aos alunos. Quem tem que prover isso é a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Administração, de Infraestrutura do município, para atender cidadãos, de modo geral, em especial os da escola. Mas ainda que tenha um benefício direto ou indireto, é assim que está aqui, ainda que beneficie direto ou indiretamente a rede escolar, não é uma ação de MDE, então você não utiliza o recurso da educação para isso. Pode-se construir uma sala de aula, mas não se pode construir uma biblioteca pública ou um parque que vai atender toda a comunidade escolar. Mas o parque vai atender também a escola. Tudo bem, mas é também a escola. Na escola que eu estudava, a escola pública que eu estudava, que é hoje o 6º ano, tinha uma quadra esportiva, que era da comunidade. E, negociado com a comunidade, nos horários de atividade física da escola, nós utilizávamos. Com certeza, se bem aplicado o recurso, aquela quadra foi construída com recurso próprio, não foi com recurso da educação. Porque, quando não estava tendo aula, quem utilizava aquela quadra esportiva era a comunidade em geral. Fazer calçada da escola. Pronto, a calçada da escola está externa à escola. É recurso próprio. Perceberam? Agora, se você me diz, não, Leomir, está dentro do terreno da escola. Eu estou falando de um piso que está fora da sala de aula, mas que está dentro da área de espera dos pais, da área da secretaria, da área que os alunos esperam a van,
o escolar está dentro ainda da escola, aí pode-se considerar a ação de MDR. Perceberam? Tenham como referência aquele espaço que é utilizado somente pelos educandos. E aquilo que é compartilhado com o restante da comunidade escolar, da sociedade de modo geral. Até aqui, dúvidas, perguntas, traumas? Fácil, difícil? A sala já está com 18 pessoas. O que vocês me dizem? Perguntas, manda no chat. Alguém? Não, gente? Ninguém entendeu nada? Será que foi isso? Construir uma escola a partir da explicação aqui, MDE. Gabriel, está tranquilo? É isso, então. Eu não tenho muito mais que explicar. A ideia era essa, por isso que eu pedi um tempinho. Eu vi aqui um comentário, pode construir um planetário. Planetário, eu vou dar minha referência aqui de Brasil, inclusive estou logo perto do planetário aqui. O planetário ele fica fora da escola. Fica até numa área turística aqui, centro de Brasília. Mas, quando eu fui aluno da 4ª série, lembro até hoje, eu fui ao planetário. Nunca fui com meus pais. Fui 2 vezes com a escola. Ao planetário. O planetário, se eu quisesse ter ido ontem, final de semana, com minha filha, eu poderia, pagaria um valor simbólico e teria ido. Então, é compartilhado com a comunidade em geral. Como é compartilhado com a comunidade em geral, não é considerada ação de MDR. Tem que ser adquirido. Pode até ser motivado, patrocinado, estimulado, liderado pela Secretaria de Educação. Não há problema algum nisso. Até é importante que participe, mas o recurso tem que ser fonte própria. Agora, se você fizer um planetário que vai atender somente a escola, e normalmente não é esse o objetivo do planetário, é para atender a escola, a comunidade escolar e a sociedade de modo geral, não daria para passar esse caso. Seria somente se fosse um caso de um planetário exclusivo para as escolas. E eu não conheço todos os planetários do mundo, mas não conheço um modelo de planetário que seja só para a escola. Normalmente, é compartilhado. Fachada da escola. Fachada da escola compõe a escola. Inclusive, você pode falar que é a conservação, para manutenção, para a água não percolar, para não infiltrar na escola. Você vai garantir a reposição, a conservação, a manutenção do imóvel, fazendo a reforma, fazendo a reconstrução, com recurso da educação, sem problema algum. Esse exemplo é muito bom. Era esse exemplo que eu queria trabalhar depois, eu acabei esquecendo. Esgoto. Leomir, você fala de esgoto, está me falando que o exemplo é bom? É. Por quê? Porque o esgoto ele começa fora da escola e termina na escola, assim como a rede elétrica. Só que na rede elétrica fica muito claro que a revisão, a reconstrução, a conservação do poste é por parte da prefeitura, né, ou da concessionária de energia, e dentro da escola é outra história, outra conversa. Mas no esgoto, muitas vezes, isso não é tão claro, assim como a calçada, que começa fora e termina dentro da escola. O chão, né, o piso, começa fora e termina dentro da escola. Até a entrada da escola, o esgoto é responsabilidade da prefeitura ou da concessionária que cuida da parte de água e esgoto, tratamento de esgoto. A tubulação, a instalação hidráulica interna à escola é que começa a fazer parte da estrutura da escola, é que pode ser feita com o recurso da educação. É talvez o exemplo mais difícil que eu considero. São os 2 exemplos que eu conheço que são mais difíceis de explicar e tem mais detalhes. É o de esgoto e de... Ninguém perguntou até agora aqui, mas normalmente aparece essa pergunta quando o público é maior,
teto solar, energia solar. Teto solar não, energia solar. Quando é para instalação de placa de energia solar, também tem uns detalhezinhos. Os dejetos eram jogados do outro lado do muro. A escola não tinha rede de esgoto. Mas se a escola não tem a instalação hidráulica adequada para fazer o tratamento dos dejetos. Aí dentro da escola pode. Mas tem que garantir que o que está fora da escola foi feito pela prefeitura ou pela concessionária. Isso, Lauriana entendeu. Despesas com MDS era sempre aquilo sempre aquilo que o público seja para o aluno, apenas o aluno, exatamente, nosso alunado. Pode resumir como ação de MDE toda a parte de infraestrutura dentro do perímetro da escola? Pode. Eu costumo falar isso, Egonildo, só que como eu costumo falar isso em curso, em capacitação, eu consigo controlar o público. Como esse vídeo aqui vai para o YouTube, eu tenho receio de falar isso e o pessoal retirar uma partezinha e por conta disso, a Aulio me falou, mesmo dizendo que a informação aqui não é institucional, eu tenho receio da confusão, mas de forma mais simplória, mais resumida o perímetro da escola para dentro sim, o perímetro da escola para fora não. Seria isso. Escola da zona rural. Qual seria tá, escola da zona rural. Pode fazer construção de quadra no terreno dentro da escola ou pode reparo na quadra? Eu não entendi muito bem a pergunta. Eu estou imaginando que eu vou fazer as duas perguntas aqui. Pode fazer construção de quadra no terreno dentro da escola? Pode. Pode reparar uma quadra que está fora da escola? Se essa quadra que está fora da escola atender exclusivamente a unidade escolar, pode. O que normalmente acontece é que as quadras externas da escola acolhem também o restante da comunidade local, da comunidade escolar. Não poderia. Tá? Vai ser o grau de exclusividade desse uso da quadra que vai dizer se pode ou não pode. Quando vou fazer uma grande reforma na escola, posso incluir a calçada externa? Fale sobre energia solar. Perfeito, Miguel. São duas questões aí. Quando você for fazer uma grande reforma na escola, você pode incluir a calçada? Essa pergunta é excelente. Ao mesmo tempo que é capciosa, ela é excelente, porque me ajuda a complementar, a aprofundar essa discussão na perspectiva de controle social, na perspectiva de gestão pública, na perspectiva de contabilidade, que era o que o Elan estava interessado. Por quê? Porque na perspectiva de contabilidade, de licitação, o que eu tenho que ter preocupação? Que para essa licitação eu vou ter duas fontes, duas rubricas orçamentárias, duas fontes de recurso. Uma própria para cuidar da parte interna da escola e uma da calçada externa e outros itens, eventualmente, que sejam externos à escola, com fonte própria. Isso é um cuidado. Uma outra preocupação que eu vou ter, do ponto de vista do controle social, é acompanhar o que está sendo feito a mais fora da escola com recurso da educação. Vai ser complexo avaliar a documentação e falar assim, opa, você fez esse poste aqui fora da escola com recurso da educação? Não poderia. É complexo para o controle social detectar isso. Mas é um ponto, é um detalhe importante a se trazer. Do ponto de vista de gestão, é preciso garantir essas fontes de recursos de tal modo que, se for necessário fonte de recursos própria, se negocie com o prefeito ou com outra secretaria interessada, seja de urbanismo, de obras, secretaria de infraestrutura, não sei como é que chama no seu município, vai ter essa preocupação. Então, é basicamente esses 3 pontos. E avaliar o quanto deveria ser a educação fazer essa reforma maior na escola, já que vai envolver a área externa. Agora, sobre a energia solar. Sobre a energia solar, o que é interessante é que tem despesas de reforma e despesas de construção, chamando a atenção do Elan, que gosta dessa parte que envolve contabilidade, que envolve identificação dos itens. Quando a gente vai fazer uma instalação de placas fotovoltaicas para energia solar,
É muito comum a gente fazer algum tipo de adequação de estrutura daquilo que já existe. Ou eu vou fortalecer pilares, ou eu vou reforçar o forro, ou eu vou gerar uma inclinação para a placa solar ter a capacidade maior de receber a luz solar, preciso ter uma angulação específica, toda essa preocupação existe, e às vezes eu preciso de fazer ajustes, adequações físicas, uma pequena reforma para a adequação física. Isso é uma fonte de recurso, isso é um gasto, isso é um investimento. Outra etapa é a aquisição e instalação das placas fotovoltaicas propriamente ditas. Tem uma terceira coisa importante em gestão pública de se avaliar. Vai chegar um dado momento que a capacidade de absorção, de armazenamento, melhor dizendo, de energia solar vai superar o gasto energético da escola? E se isso acontecer, a escola vai vender energia para bater a conta de luz, de energia elétrica, de modo geral, da rede de ensino toda? Ou mesmo da prefeitura como um todo? Que se atender a prefeitura como um todo, então essas placas, essas instalações não são ação de MDE, porque estão favorecendo para além da rede escolar, a prefeitura como um todo, ainda que beneficie diretamente a rede escolar. Tem esse nível de complexidade. Vamos lá. Que agora o pessoal empolgou para perguntar. Faz sobre energia solar? Pode energia solar nessas condições que eu disse. Se a energia solar vai ter uma capacidade de armazenamento para atender a unidade escolar, tudo bem. O que não pode é ser utilizada a sobra de energia dela para abater a conta de luz da prefeitura como um todo. Não seria necessário para... Pergunta aqui, ó. Não seria necessário para a aquisição de aparelho de ar-condicionado um projeto ou planta elétrica? O CACS deve cobrar, afinal, aparelhos estão há 3 meses instalados, sem funcionar. O que de cara o Conselho pode acompanhar e cobrar, pedir informações por que estão instalados e não estão funcionando? É comum, ainda que não seja normal, é comum ter município que adquire o ar-condicionado e não consegue instalar porque não tem potência, capacidade energética para alimentar o aparelho. E aí ele fica parado. Ou fica guardado depois de um tempo, ou vai para a sala da direção, vai para a sala dos professores, porque não pode ficar naquela sala de aula. Agora, não necessariamente para instalar um aparelho de ar-condicionado precisa de uma planta, tá? Não, a princípio não precisa. Posso até consultar a resolução do CONFEA se mudou alguma coisa sobre isso, mas a princípio não. Tá? Agora, porque é um aparelho de ar-condicionado somente, simples. Não é um sistema de climatização mais sofisticado, que normalmente não são essas escolas públicas do Brasil que a gente vê por aí, e que aí precisaria de uma planta, de um projeto. Normalmente é mais simples, é fácil detectar se há potência, se há energia, se há carga suficiente para alimentar ou não o aparelho de ar-condicionado e colocar. Se o quadro de energia vai ser suficiente ou não necessariamente. Agora, vai ter que colocar um quadro de energia novo, vai ter que fazer um projeto novo. Mas um eletrotécnico fazendo registro, né, da RT bonitinha é suficiente. Não necessariamente precisa de um projeto, não. Quais são os recursos que enquadram nessa ação para a MDE? Todos vinculados à educação, salário de educação, Fundeb, o que mais? Todos os recursos que não são específicos para alguma política pública determinada, por exemplo, PNAE, PDDE. O CACS pode entender que a aquisição de condicionadores de ar foi indevida? Não necessariamente. Eu acho que não é o caso do Conselho fazer esse juízo. Ó. Foi indevida. Não. A pergunta tem que ser levada ao gestor ou à gestora. Por que foi feita? Não, para concluir que foi indevida, tem que faltar motivação, tem que mostrar que o espaço para os alunos já era ventilado o suficiente, seja em período de frio, seja no período mais quente do ano no município. Dizer que é indevida é difícil. É mais fácil dizer que ela não foi
devidamente planejada. Sim, Cíntia. Para resumir, do muro para dentro da escola, tudo é MDE. Podemos dizer que sim. Vão ter exceções. Do ponto de vista de infraestrutura, você está correta. Exatamente, falta de carga, foi instalado dezenas em toda a rede. Se foi falta de carga, o planejamento da aquisição foi indevida. Isso vale mencionar, isso merece crítica, isso merece questionamento. Tá certo? Mais alguma questão, gente? Gostei, obrigado pela participação de vocês. Deixou a nossa live bem mais rica. Quem faz gestão dos recursos do PDDE? Normalmente, o diretor de escola, Marinete, junto como se diz? Não é conselho de classe. Perdi o nome agora. Me ajudem, gente. Quem faz gestão de recursos do... comunidade executora. Isso, com caixa escolar. Obrigado, Marinete, junto com caixa escolar. Associação de pais, por aí vai. Obrigado. É isso. Gente, essa era a minha proposta da conversa de hoje. Valeu a pena? Deu certo? O que vocês me dizem? Feito o meu registro aqui. Obrigado, obrigado. Elan, Egonildo, que bom, valeu, foi excelente, obrigado pelos esclarecimentos. Feito o nosso registro, quero agradecer a atenção de vocês, vou encerrar aqui a gravação, mas antes dizer que quinta-feira, 19 horas, live 14. Obrigado, Cíntia, muito bom esse papo, muito bom poder contar com vocês, com a participação, inclusive. E quinta-feira nos vemos, tá bom? Bom descanso, boa recuperação aí de energia, porque hoje é só segunda-feira, tem muitas coisas pela frente durante a semana. O tema de quinta, ainda vou, de hoje para quarta-feira eu penso. Normalmente eu fico remoendo a segunda, terça, e aí na quarta eu digo o tema, tá bom? Grande abraço, ótimo, excelente esclarecimento, muito obrigada. Valeu, grande abraço, tudo de bom para vocês.